Olha, o Lula tá nervoso lá na Índia, hein, rapaz? Parece que essas notícias de que as pesquisas de opinião estão dando o Flávio Bolsonaro na frente dele deixaram o Lula preocupado, cara. Ele acabou se enrolando, respondendo meio atravessado a um jornalista brasileiro lá, que fez uma pergunta legítima, tá? O Lula falou que vai conversar com o Trump e que quer fazer uma grande cooperação com os Estados Unidos para prender brasileiros que sejam criminosos nos Estados Unidos, né? E aí o repórter perguntou: ô Lula, você sabe que o Trump considera qualquer brasileiro que esteja ilegal nos Estados Unidos um criminoso. Então o que você está querendo fazer é ajudar o Trump a deportar brasileiros, é isso? Faz sentido essa pergunta, né? É lógico, eu sei que o Lula falou isso em sentido de pegar grandes criminosos que estão nos Estados Unidos e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte: no momento que você fizer um acordo de cooperação com os Estados Unidos, que você permite que os Estados Unidos prendam os brasileiros, ajude os brasileiros a prender brasileiros que estão nos Estados Unidos. A gente sabe que o Lula quer também prender Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, essa turma toda, né? A gente sabe disso, também tem essa coisa. Mas no momento que você fechar essa cooperação de prisão, você está permitindo também que os americanos prendam os brasileiros que o Trump considera que são ilegais, né? O pessoal fala assim: ah não, o Trump só quer prender os ilegais que são criminosos, né? Mas os americanos entendem que se você é ilegal, você já é um criminoso, você já rompeu, já é um crime você ficar nos Estados Unidos além do determinado pela lei americana. Isso já é um crime. Então sim, a pergunta do repórter faz todo sentido. O Lula vai ajudar os americanos a deportar os brasileiros que estão nos Estados Unidos? De certa forma vai, essa cooperação vai acabar ajudando, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra muito bem o problema que o Lula tem, né? O Lula quer se aproximar do Trump, mas ao mesmo tempo que critica o Trump. E aí, se você está ajudando o Trump, você está ajudando o Trump. Como é que você acha que a coisa vai funcionar de um lado só, né? Que você pode falar uma coisa para um grupo e falar outra para o outro, né? Esse é um problema que o Lula tem. O Lula está acostumado na era da informação centralizada, que ele tinha um discurso para um lado da sociedade, que aí só os jornais que falavam para aquela parte da sociedade, ele falava uma besteira A, para outra parte da sociedade ele falava besteira B. Agora não, informação descentralizada, o pessoal faz perguntas. E aí o Lula se enrola todo e fica nervoso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Light no Rio, é a melhor empresa de energia, operadores Lumberger e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O que aconteceu? O Lula se irritou com uma pergunta e interrompeu o jornalista na entrevista. Eu não falei isso, eu não falei que vou ajudar o Trump a deportar brasileiros e coisa e tal. Não, Lula, mas você falou que vai ter uma cooperação com os americanos para prender criminosos brasileiros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem que quem está ilegal nos Estados Unidos é criminoso. Então, sim, você está falando a mesma coisa. O cara não disse exatamente as palavras que você falou, porque você quer falar uma coisa para um grupo e falar outra coisa para outro grupo. Mas o que ele falou é a lógica, né? Fecha a coisa direitinho. Vamos ver o caso aqui da pergunta que deixou o Lula preocupado, tá? Olha só. O presidente americano tem entre suas políticas, talvez a política mais polêmica internamente hoje é a de caça a imigrantes. Imigrantes que não têm uma documentação, imigrantes que têm documentação, visto temporário. Isso é um problema e uma polêmica nos Estados Unidos, já resultou até em morte. O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu o crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, você não ouviu isso aqui. Não exatamente dessa... Bom, o senhor disse... Não, o senhor disse... Vamos conversar com se eu aceito que você faça a pergunta do jeito que você está fazendo... Dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso. Eu ia só terminar, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis. O senhor usou que já cometeram crimes. Não. Nós queremos é prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. Ok. Era por isso que eu disse que eu esclareci uma declaração. Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolina em 5 navios. Repara o problema do Lula. O Lula falou que vai prender pessoas, vai cooperar com a polícia americana para prender criminosos brasileiros nos Estados Unidos. O repórter lembrou que o Trump considera qualquer ilegal nos Estados Unidos um criminoso.
Então você vai ajudar a aprender a trazer essas pessoas, a receber essas pessoas. Aí o Lula sai com uma pergunta que não, peraí, eu vou prender, mas não vou receber. Peraí, como é que funciona isso? Você vai prender, mas não vai receber? E que lógica tem isso no final das contas, né? Repara como é que o Lula não sabe responder a coisa, porque o Lula estava querendo fazer um discurso para o pessoal, não porque nós vamos prender os magnatas e não sei o que lá, que é o pessoal que rouba o Brasil e está nos Estados Unidos e não sei o que, mas e os outros criminosos brasileiros que estão nos Estados Unidos? Você vai estar ajudando os Estados Unidos também, vai estar ajudando o Trump nisso também, né? Esse é o problema. Se o Lula pudesse, se fosse no passado, o Lula faria um discurso para as pessoas A e outro discurso para as pessoas B. Agora ele não pode mais fazer isso. O repórter fez a ligação, olha só. Para o Trump, todo mundo que está nos Estados Unidos de forma ilegal é criminoso. Então vai deportar essa galera toda, né? Olha o Lula mais enrolado que tudo aqui, olha só. Para Petrobras, essa pessoa mora em Miami, nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele, e nós queremos essa pessoa no Brasil, é para combater o crime organizado, então nos entregue os nossos bandidos, é isso. Não, sim, foi isso que o senhor disse. Então, mas não é a palavra receber, é prender. Prender, então, era essa a questão que eu queria esclarecer, do jeito que o senhor falou. Queria então que o senhor explicasse um pouco melhor como é que pode ser essa cooperação, se o senhor já discutiu, ou se é uma ideia, ou se o senhor disse que está aqui com... Ou seja, o Lula ficou chateado com o cara, o repórter voltou atrás e beleza, e deixou quieto. Na imprensa tradicional não quer botar o Lula numa situação ruim. Mas a verdade é que ficou claro isso. Olha só o que o Lula fala aqui. Aqui tem o discurso do Lula. Repara que é o mesmo lugar, olha o fundo aqui. Ó. É o mesmo lugar onde o Lula estava lá na Índia. Isso aqui foi o discurso antes das perguntas do repórter. O repórter está se referindo a isso daqui que o Lula falou. Vamos ouvir o que o Lula falou aqui antes, então, para entender exatamente o que é o problema? Olha só. Combata o narcotráfico, no tráfico de armas, na lavagem de dispostos a trabalhar com os Estados Unidos no combate ao só por ter tempo que nós estamos dispostos a trabalhar com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico, no tráfico de armas, na lavagem de dinheiro. Qualquer coisa que puder colocar os magnatas da corrupção na cadeia, nós estamos dispostos a trabalhar. E esses magnatas não moram na favela, não moram no térreo, eles moram em cobertura, moram nos bairros mais chiques do Brasil e no bairro mais chique dos Estados Unidos. E eles já sabem, inclusive, de alguns nomes que nós já mandamos. Então, nessa conversa com o presidente Trump, eu quero aprofundar. Por isso que eu vou levar minha Polícia Federal, mando o pessoal da CIA, do FBI, que eles quiser para ajudar, vou levar meu ministro da Justiça, coloco o Departamento de Justiça deles, vou levar meu Ministério Público, que leva o dele, vou levar minha Receita, ele que leva a dele, para a gente colocar um fim nisso. Se é para combater, o Brasil está disposto a combater. Se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar junto, é combater o crime organizado, que é uma indústria multinacional altamente sofisticada. Então, o que o Lula falou realmente antes foi que ele ia combater o crime, não sei o que lá, quer combater o crime com os Estados Unidos e não sei o que lá. O problema é que essa parceria é para combater crime. E combater crime, como eu falei, né, para os Estados Unidos, quem está ilegal aqui é criminoso. Então, os Estados Unidos certamente vai ter uma coisa, é uma parceria, não é uma via única. O Lula não manda nessa parceria, né? A parceria, por definição, é um acordo entre duas partes. O Lula quer prender o cara do negócio de combustível, que tem mesmo, né? Esse negócio do PCC lá na Faria Lima, parece que tem um cara ligado à Refit ali, que está em Miami, e que... né? Mas veja, esse cara vai ser preso de qualquer forma, tá? Porque em caso de crime, assim, crime normal, né? Crime real, diferente dos crimes atribuídos ao Alan dos Santos, ao Paulo Figueiredo, que são crimes imaginários da cabeça do Xandão, os crimes reais, a polícia americana ela vai prender a pessoa e vai deportar a pessoa sem não ter nem dúvida. Isso já acontece hoje, né? Então, o que o Lula falou é que ele quer facilitar isso, ele quer fazer um acordo com os Estados Unidos para facilitar a deportação e prisão de pessoas ligadas ao narcotráfico, não sei o que lá, o combate ao crime. E os Estados Unidos já assinou esse tipo de acordo com vários países, com a Venezuela, com o México, com El Salvador, com vários países ele já assinou esse tipo de acordo. E aí que entra o problema. Por quê? Porque ele tem usado esse tipo de acordo exatamente para deportar imigrantes ilegais. Então, assim, o Lula está dizendo, está vendendo que não vamos fazer isso só para pegar os magnatas e não sei o que lá. E beleza, eu acho ótimo. Não, que bom que pega os magnatas. Mas os Estados Unidos vai querer o lado dele também. O lado dele qual que é? É deportar o pessoal que está ilegal nos Estados Unidos. Não tem como o Lula separar. O Lula quer falar um discurso para você que eu não vou fazer isso não, mas ele está fazendo exatamente isso. Ele está exatamente colocando um acordo para facilitar a deportação de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Isso é o que o Lula está fazendo. Ele quer vender a ideia de que não, só estou fazendo isso para os caras criminosos.
Mas lembra, o Trump considera criminoso todo mundo que está ilegal aqui. A pergunta do repórter foi perfeita. E o Lula se enrolou. Ah, não, porque eu não falei isso, eu falei que não vou trazer, eu falei que eu vou prender, mas não vou trazer. Ué, que porra é essa? Que lógica tem isso? Você vai prender, prendeu, porra. Né? Que lógica tem isso, né? O Lula claramente não estava preparado para responder a isso. Por quê? Porque o Lula é um cara analógico, o Lula é um cara que estava acostumado na época que a imprensa ajudava ele, que ele conseguia determinar que não, essa informação vai para esse grupo aqui, essa outra informação vai para esse outro grupo aqui. E pronto, e ninguém comunicava nada. Agora ele fala coisa, vai para tudo quanto é lugar, e todo mundo questiona. E aí ficou muito estranha essa história. Mostrou também que o cara tá nervoso, né? A gente sabe que o Lula tá nervoso, a gente já falou aqui em outros vídeos que os trackings internos do Palácio do Planalto já mostram o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Isso está causando um certo problema, porque estamos justamente no momento de definição de alianças e preparação para as eleições desse ano. Isso enfraquece o Lula, dificulta que o Lula forme as alianças dele. Então, isso é algo que o Lula está realmente preocupado com essa história e está transparecendo o nervosismo do Lula. Tá? Agora, o ponto aqui faz sentido, tá? O Lula quer uma cooperação com os Estados Unidos para facilitar prender pessoas nos Estados Unidos e mandar para o Brasil. Eu acho ótimo. O Lula está dizendo que é para pegar o pessoal do PCC, não sei o que lá, de narcotraficantes. E legal, eu sou super a favor disso daí. Mas o Lula está esquecendo que os Estados Unidos vê outros tipos de criminosos, principalmente o pessoal que está ilegal. O que ele está fazendo aqui vai ajudar os Estados Unidos, vai ajudar o Trump a deportar criminosos para o Brasil, deportar criminosos que, veja, para a visão americana, se você está ilegalmente nos Estados Unidos, você já é criminoso. Não é que tem outros crimes que você precisa ser também um bandido, um traficante, não. Você está trabalhando honestamente nos Estados Unidos com tudo certinho, mas se você está fora do padrão, você já é um criminoso aqui nos Estados Unidos. Então você já pode ser deportado nessa situação, né? A pergunta do repórter ficou sem resposta. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.